Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Graça e paz para o teu coração. Que a luz do Espírito Santo esteja sobre você, sobre o teu coração, sobre a sua vida. Você que se junta conosco mais uma vez, em mais esse momento de graça que Deus proporciona para nós. Boa tarde. Uma boa tarde para todos nós. Que a luz do Espírito Santo enche os nossos corações, abra nossa mente, os nossos ouvidos, abra o nosso coração para recebermos a palavra do Senhor, para plantarmos ela no nosso ser, para que ela posteriormente dê frutos na glória do Senhor. Bendito seja Deus que estamos juntos mais uma vez, né, Isadora? Sim. E que a luz do Espírito venha nos iluminar neste momento. E é claro que a palavra é clara, que diz que a palavra de Deus, ela penetra, é uma espada de dois gumes. Ela penetra o mais profundo até as medulas da alma. A palavra de Deus é tão poderosa que ela penetra até o profundo das medulas da alma. Portanto, tudo do antes, do agora e do depois, do amanhã, estaremos dentro da palavra, está dentro da palavra do Senhor. Aqueles que se colocam diante de Deus, com Deus, para Deus. E aí é só pedir e entender aquilo que o anjo veio dizer à igreja de Sardes. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que tem ouvido, ouça. Porque é o Espírito Santo que nos conduz nessa tarde, neste momento. E Deus pensando em nós, pensando em você, Ele deu esse tema tão propício e tão falado. Muitas pessoas ficam, mas Deus tem demorado comigo? O que acontece? Por que eu oro? Por que isso acontece? Dá a impressão que Deus não me ouve. Não é? Boa tarde, Fábio. Deus abençoe. E Deus tem demorado comigo. E o tema dessa live dessa tarde é: Deus não demora, Ele capricha. Guarde esse tema no seu coração, porque é um tema onde o Senhor vai trazer para nós, não é, a luz do entendimento no Espírito. Por que Ele não demora? Onde muitos falam assim, não, mas eu estou há tempo esperando uma situação que eu não aguento mais. Eu já oro há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 1 mês, 2 meses, 1 semana, foi ontem e de repente está até, vamos dizer assim, ai, puxa vida, o que está acontecendo? Será que tem algo errado comigo? E de repente você olha para as coisas, para o mundo, para a situação, e de repente você vê pessoas que você conhece, que, não é? Do teu conhecimento, e fala, puxa vida, mas tal pessoa está bem. Olha, começou a orar esses dias, está tudo acontecendo e comigo nada. A palavra do Senhor hoje vem clarear a nossa mente, mostrar, nos direcionar e vem nos dizer que por que Ele não demora e Ele capricha. Não é? E por isso nós vamos estar lá no livro de Abacuque. Não é? Na Bíblia, o livro de Abacuque, ele tem 3 páginas. É o menor livro da Bíblia, vamos dizer assim, menor. Mas, costumo dizer, né? Não tem aquele provérbio popular que diz que nos pequenos frascos é que contém os melhores perfumes, né? Toda a Bíblia é um condimento de amor de Deus para nós. Mas o livro de Abacuque, em especial, dentro daquilo que nós estamos vivendo, dos tempos que estamos vivendo, não é? É um livro pequeno, mas ele retrata hoje exatamente o tempo em que estamos vivendo. Situações em que estamos vivendo. Situações, seja na vida espiritual, na vida material, profissional, familiar, social, na política, em tudo. O livro de Abacuque, essas 3 páginas, vem retratar e vem nos fazer mergulhar dentro da palavra, dentro da nossa vida e de tudo que está acontecendo hoje no nosso país e no mundo. O livro de Abacuque, ele nos abre a mente, não é? Porque quando Deus vem falar com Abacuque, que vem responder a Abacuque, não é? Tem muito a ver, né, com o que está acontecendo hoje.
Às vezes você olha para a sua história, para a sua vida, e de repente você vê como o próprio Abacuque. E você se indigna com a situação que está acontecendo no mundo. Você se indigna com o que está acontecendo na comunidade, no estado, no país. É fome, é perseguição, é ideologias, não é? É perigo, é assaltos, é roubos, é doença, é pessoas na rua, é pessoas sofrendo. Às vezes é na sua rua, às vezes situações com você mesmo. E de repente você se sente indignado com isso, não é? Aí você olha para o mundo e você só ouve falar, é guerra, não é? Está acontecendo isto, aquilo, estão guerreando em tal país. Isso vai tudo criando uma revolta dentro de você, não é? De repente você sente um desejo, passando por uma situação de indignação, você quer escolher alguém para desabafar, para conversar. Alguém que você, de repente, você quer desabafar, falar das coisas, falar da sua, daquilo que te indigna, daquilo que te aprisiona, daquilo que, de repente, você não está aceitando. De repente é contigo mesmo, ou com o que você vê na família, na comunidade, na cidade onde você mora, no estado, no país, no mundo. Tanto sofrimento, tanta dor, tanta perseguição, um sistema que oprime, pessoas que sofrem de várias formas. Aí de repente você olha para o outro lado e você vê aquelas pessoas que não buscam Deus, que não estão nem aí com Deus, e de repente você vê essas pessoas prosperando, você vê essas pessoas dando bem, você vê aquelas pessoas, nossa, mas tá lá, olha, eu tenho orado, eu vou na igreja, eu faço isso e aquilo, e nada, mas aquela pessoa não tá nem aí, olha o que está acontecendo. Aí a revolta vem mais, mas o que está acontecendo? Será que Deus olha somente para essas... Será que essas pessoas estão certas? Será que é ele ou ela que está certo? Será que realmente não vale a pena? Abacuque foi sofrendo isso dentro dele. Abacuque foi chamando a atenção dentro dessa palavra, ele foi também se indignando com essa situação. Não é? Aí você olha, será que Deus não me dá atenção? Não é? Muitas vezes no processo da vida, leva consigo uma balança. E nessa balança, a balança tem dois pratos. Mas as pessoas que muitas vezes no processo da vida, nessa balança, vai colocando só aquilo que é ruim. Vai trazendo só aquilo que é ruim, lembranças ruins, acontecimentos ruins. Às vezes não é com ele, nem com ela, mas é com outras pessoas, é na família, é na comunidade, é na vida. É na situação sentimental, profissional, familiar, situações que vai oprimindo. E você sente isso, vai como se machucando dentro de você. Vai machucando o teu coração. Não é? Porque muitas vezes você só usou o prato da balança, o das lamentação, e esse prato ele vai ficando cheio. Vai ficando cheio. É como uma despensa que está cheia, e se você não for nessa despensa e começar a tirar, você precisa tirar, e a gente precisa tirar, mas não mete na despensa. Precisa tirar aquilo que não serve, reciclar. Não recicla. E a vida vai pressionando, pressionando, pressionamos. Guardamos no coração coisas antigas. Muitas vezes, tem pessoas que guardam mágoas, decepções. Fica na lembrança, traz muito as decepções. Sonhos que pessoas têm, ou sonhos que não aconteceu, e ainda não aconteceu. Vontades, projetos que foi ficando parado. Outras pessoas trazem na sua vida, junto com a sua balança, os seus medos. Medo da morte, medo do sistema, medo de sofrer, medo... São medos que oprimem. Muitas vezes não fala, mas sente dentro de si. Resignações de muita situação. Dizendo, Deus esqueceu de mim. Quantas pessoas falam assim, quantos já ouvi falam assim, Deus esqueceu de mim. A situação é terrível, eu tenho orado, parece que alguma coisa está errada comigo, alguma coisa está amarrada, tem alguma coisa errada, não é possível, Edson. Não é possível, Edinho, porque eu tenho feito tudo certinho, mas nada dá certo, parece que eu tô dando murro em ponta de faca, nada dá certo. E eu encontro com pessoas indignadas, não é? Deus tem demorado comigo demais, não me ouve. As coisas estão demorando muito a acontecer. Abacuque, ele se sentiu assim, no momento, e ele vai e ele se coloca diante de Deus, e ele se derrama diante do Senhor para falar com Deus. Ele quer uma resposta de Deus para tudo o que está acontecendo. E Abacuque vai e ele coloca para o Senhor, derramando, no capítulo 1 de Abacuque, são 3 livros,
E ele está ali, ele vivendo a situação, porque ele via o povo sofrendo, ele via que o sistema da época estava, isso, Abacuque está ali, 600 anos mais ou menos antes de Cristo. E já naquela época acontecia o que realmente está acontecendo hoje no nosso país, no mundo. Abacuque foi se remoendo dentro disso, vendo as pessoas muito sofrimento, muita dor, muita perseguição. Muitas e também ideologias, idolatrias, tinha tudo muito na época. E você vai ver que não mudou nada. E o Abacuque, ele chega em Deus, ele se revolta, ele quer uma resposta de Deus. E ele diz assim no capítulo 1, do 1 ao 5, vem dizer assim. E ele diz, a partir do versículo 2, até quando, Senhor? Olha o que ele diz. Até quando implorarei sem que me escuteis? Olha, até quando vos clamarei as violências, sem que venham em socorro? Por que me mostrais o espetáculo da iniquidade? Olha, está dizendo, por que o Senhor me deixa ver somente iniquidade, ruindade, falsidade, ideologias, não é? Sofrimento, dores? Ele vem dizer isso. Por que contemprais vós mesmo essas desgraças? Tu estás vendo tudo isto. Só vejo diante de mim opressão, violência, nada mais que discórdias, contendas. Porque a lei se acha desacreditada. Olha, ele está falando do sistema. Como que estão nossas leis hoje? Abacuque vem falar das leis. As leis estão desacreditadas, Senhor. O que está acontecendo? Não se cumpre mais as leis. Não se vê mais justiça, porque o ímpio cerca o justo. A equidade encontra-se falseada. Olhai para as nações e vede, ficarei assombrados. Pasmo, porque vós realizais em vossos dias uma obra que não acreditareis se vos contassem. Abacuque, ele se apresenta diante de Deus como ele reconhece Deus uma pessoa, só que é o divino. E ele desjoga, ele derrama o seu coração, porque ele está indignado com o que está acontecendo. Isso muitas vezes está acontecendo. Quantas vezes o Senhor olha a situação na comunidade, olha essa dor. Todos os dias eu me coloco o joelho no chão e falo, Senhor, nas ruas, nas calçadas, com frio, com sede, com fome, sem abrigo, pronto-socorro, leite de hospitais e UTI, Senhor, há muito sofrimento, há o sistema. Todos os dias oro pela cidade, pelo estado, pelo país, pelo mundo. Abacuque estava dentro dessa revolta, vivendo isso. Na verdade, Abacuque está bravo. Na verdade, Abacuque está querendo vomitar para fora, ele está querendo pôr para fora, ele quer ter um tete-a-tete. Sabe, um tete-a-tete? Ele quer ter um tete-a-tete com Deus. Ele vem dizer para o Senhor, Senhor, os maus estão desfrutando. Não oram, não rezam, não vão à igreja, não quer saber de Bíblia. Estão, Senhor, se dando bem, estão desfrutando. Abacuque está nervoso. E hoje muitas pessoas precisam botar isso para fora. Aí ele diz para o Senhor. Aí ele vem no capítulo 2, já no versículo 1. Como ele quer do Senhor, ele quer uma resposta. Ele diz, Senhor, vou ficar de sentinela. Olha o que ele diz. Mas antes que ele venha falar que ele vai ficar de sentinela, ele se derrama dentro de uma situação quando ele começa a ficar brabo e irritado. Muito irritado. Ele vem dizer para o Senhor, eu vou me derramar diante de ti, vou ficar de sentinela até o Senhor me responder. Vamos dizer assim, tem Deus com um amigo pessoal dele e ele fala, Senhor, olha aqui, eu vou ficar de plantão até o Senhor me responder. E veja o que diz no versículo 1 do capítulo 2. Vou ficar de sentinela, postar-me sobre as trincheiras, vou espreitar o que vai me dizer o Senhor e o que ele vai responder ao meu pedido. Veja, ele foi verdadeiro. Ele reconhece Deus como Deus, ele sabe que Deus tem uma resposta e que tem nele a solução. E então ele questiona, olha Senhor, eu derramei o meu coração, mas eu vou ficar de sentinela, eu vou ficar de plantão. De plantão. Porque, além disso, ele se derrama
Porque ele diz assim, olha, do versículo 10 ao 15 do capítulo 1, ele diz: esse povo zomba dos reis, os príncipes zombam dos objetos, dos gracejos, ri de todas as fortalezas, levantam montões de terra, torna-se, e depois o furacão muda de rumo, passa, pratica o mal, cujos deuses é a força. Não sois vós, Senhor, desde o princípio, o meu Deus, o meu santo, o imortal? Senhor, vós destinaste para esse povo fazer justiça, o rochedo vos dignastes para aplicar o castigo. Vossos olhos são por demais puros para verem o mal. Não podeis contemplar o sofrimento, porque olhareis os ímpios. Não calareis enquanto os malvados devoram os justos, Senhor. Como répteis, não tem dono. Ele pesca todos com um anzol, pega-o no corvo e recolhe-o na rede. E com isso se alegra e exulta. Olha como é que ele está apresentando. E quando você olha hoje para o país, para a situação, que você vê um sistema tentando oprimir, o povo sofrendo. Quantas pessoas sofrendo. E você começa a olhar, peraí, muitas situações não mudou muito. Voltou a resolver. Quando Deus faz a sua promessa, depois em Jesus, tudo muda, mas o povo volta novamente. E o sistema novamente começa a oprimir o povo. Por isso que Abacuque vem dizer: Senhor, eu quero uma resposta sua. E Deus vai, a partir do versículo 2 do capítulo 2, Deus responde a Abacuque. Olha como é interessante. Deus responde, ele vem dizer: e o Senhor respondeu-me assim: escreve, olha o que ele disse para Abacuque: escreve esta visão e grava numa tabuinha, porque ela será lida facilmente. Em outras palavras, ele está dizendo para Abacuque: olha, escreve em letras fáceis, que você possa entender, em letras grandes, para que você possa ver o que eu vou dizer. Pega e escreve o que eu vou te passar, mas escreve em letras legível e grande, para que você não esqueça. O Senhor, nessa tarde, vem dizer dentro dessa palavra algo muito importante para nós. Eu quero que você preste muita atenção, porque eu mergulhei dentro dessa palavra nessa semana, não é? Pensando, e o Senhor vem dizer, presta atenção, aí ele diz: porque ainda uma visão para um tempo fixado. Olha, existe um momento, existe um tempo, estou de olho, vou realizar, está fixado o meu tempo. Olha o que Deus está dizendo para Abacuque: está fixado, entendi o que você disse, vou agir. Aí ele disse para Abacuque: ela será próxima, rapidamente, de seu termo, não falhará. Mas, presta atenção, mas, se tardar, se demorar, espera. Aí Abacuque entende, puxa vida, o Senhor está falando, se eu demorar um pouquinho, espera. Acalma o teu coração, espera. Se eu demorar, Abacuque, aguarda. Porque eu entendi e eu estou vendo tudo que você está vendo, sei de tudo que você falou, aguarda. Olha, ele está dizendo, aguarda. Fica de sentinela, como você disse, e aguarda. Escreve em letras grandes, para que você não esqueça o que eu vou te passar. E se eu demorar, espera. O Senhor está dizendo, hoje, já de antemão, quero dizer para você que o Senhor está falando para você agora. Eu não sei qual é o seu propósito diante dele, não sei qual é a sua luta, qual é a sua meta na sua vida. O Senhor está dizendo, eu entendi, sei do teu coração, dos teus pedidos, da sua vontade, e estou dizendo, se eu estou demorando, aguarde, espera. Porque há um tempo fixado, ele disse. Há um tempo fixado, porque ela realizará com toda certeza e não falhará. Eis que sucumbe o que não tem alma íntegra, mas o justo viverá pela sua fidelidade. O Senhor ele vem acalmar o coração de Abacuque. Acalmar o coração de Abacuque. Porque depois que Abacuque ouve isso, depois que Abacuque ouve essa palavra que foi direcionada no coração dele, Abacuque fica cheio de emoção. Ele fica compungido pela palavra. Ele enche o seu coração, ele entra em êxtase, feliz da vida, e ele vai e ora ao Senhor.
e ele começa a orar ao Senhor. Quando ele derrama diante do Senhor, a partir do versículo 16, do capítulo 3 ao 19, e ele derrama, ao ouvir esse tumulto, minhas entranhas se comoveram-se, os seus ruídos, meus lábios tremeram. Abacuque estava tremendo nas pernas. Abacuque ficou em êxtase. A cárie penetra os meus ossos. Meus passos vacilam debaixo de mim. Esperarei em silêncio o dia da aflição, que há de levantar sobre o povo que o oprime. Veja, sobre o povo que o oprime. Você conhece aquela música, né? É sabor de mel? Né? Minha vitória é grande, mas tem sabor de mel? É bem isso que Abacuque estava de repente derramando naquele momento. Porque então a figueira não brotará. Olha, o que Abacuque está dizendo? Ainda que a figueira não dê figo, ainda que o pé de uva não dê, uva para o vinho, e o vinho é um sinônimo de alegria, ainda que não dê no tempo certo, ainda que a oliveira, veja, não produza o fruto para o azeite, e o azeite era o óleo da unção. Óleo da unção. Nem que o gado nos estábulos, eu, porém, me regozijarei no Senhor, encontrarei minhas alegrias em Deus, minha salvação, porque Javé, meu Deus, meu Senhor, é minha força. Ele torna meus pés ágeis como uma corça. Por que a corça? Porque a corça no deserto, ela fareja a água. A corça, quando ela caminha na planície, ela fareja onde tem água, onde tem nascente. E quando ela percebe, quando no deserto, ela percebe que está sentindo água, ela salta e pula e bate os dois pés. Ela vai bater nos dois pés. Ele vai bater nos dois pés até encontrar a nascente. Então ele diz aqui, ele toma meus pés ágeis como numa corça, porque eu vou buscar a água para refriar. Por aquilo que Isaías diz, tais sedento, vinde ao nascente das águas. Capítulo 55. Ele faz-me andar sobre os cimos, quer dizer, sobre os montes. Ele fará me andar sobre os montes. Em cima dos montes o Senhor, Abacuque tranquiliza e ele entende, Senhor, eu sei, entendi, eu vou esperar, mas se de repente o vento soprar, estarei contigo. Se de repente a provação vir, estarei contigo. Se de repente me faltar de ter dificuldade na vida, se é um emprego, se é uma situação, se de repente está soprando ao contrário, eu não vou vacilar. Abacuque, ele se derrama diante do Senhor. Hoje eu quero dizer para você que o Senhor, ele vem responder a você dentro da palavra de hoje. Por isso eu quero que você agora, olhe, Jesus, eu quero que de repente o Senhor está vendo tudo o que está acontecendo conosco, em todas as situações, em todas as dificuldades. Tu sabes, Senhor, do nosso entendimento, quero, Senhor, que a tua palavra, que a força da tua palavra, o poder da tua palavra, que é uma espada de dois gumes, que penetra até o profundo da nossa alma, até as medulas do nosso corpo, dos nossos pensamentos. Senhor, dá-nos entendimento, dá-nos fé, compreensão, para que nós possamos alcançar a tua glória. Amém, Senhor. Querido, querida, presta bem atenção. Abacuque disse, Senhor, eu vou ficar de plantão, eu vou ficar de sentinela. Eu não vou vacilar, eu vou até o fim, eu vou esperar, eu vou aguardar, Senhor, a sua hora. Eu vou aguardar a sua hora, o seu momento. Porque Deus responde para Abacuque. Deus responde e ele vai no coração de Abacuque. Quando ele diz para Abacuque, se eu demorar, espera. Escreve no teu coração. Se eu demorar, espera. A revolta de Abacuque diante das humilhações,
de tantas perguntas que ele tinha. De repente são as suas perguntas hoje. Não é? De repente são as suas perguntas que você tem muito para fazer hoje. Por que, Senhor, tanto sofrimento? Quando você olha às vezes dentro da tua família, na comunidade, na cidade, no seu estado, no país, e você quer uma resposta de Deus. Você pergunta e você quer que o Senhor responde, que o Senhor fala. Por que está acontecendo isso, Senhor? Por que está permitindo todo esse mal? A mesma coisa Malaquias. Malaquias, ele voltou para Deus e queria saber de Deus por quê. Malaquias queria saber por que aquelas pessoas que pagavam o dízimo, que era fiel ao templo, estavam sofrendo, e aqueles que não estavam nem aí com o templo estavam sendo felizes. Quando no capítulo 2, no versículo 17, Deus responde para Malaquias. Quando ele diz, vou mandar, no capítulo 3, vou mandar um mensageiro diante de ti. Vou explicar, quando Malaquias derrama, ele quer saber o porquê. Ele diz, vós sois pesados, Senhor, com vossos discursos, perguntais o que nós nos cansamos. Porque dizeis àqueles que fazem o mal, é bem visto aos teus olhos, Senhor. E quem se compraz? Malaquias queria uma resposta, por que, Senhor, te sirvo, por que isso? Esse povo está fazendo isso, está recebendo tudo. É muitas perguntas. Quantas pessoas a gente encontra hoje e fala assim, se Deus é amor, por que isto? Se Deus é amor, por que tanto sofrimento? Deus diz, vou mandar um mensageiro, virá ao seu templo. Aí ele diz no versículo 13, tendes proferido palavras violentas sobre mim, diz o Senhor, e perguntais o que é que dizemos contra vós? Disseste trabalho perdido? Disseste é trabalho perdido servir a Deus? O que ganhamos com tanta obediência? As suas ordens, as suas procissões no seu templo. Deus, em outras palavras, vem dizer para Malaquias, no capítulo 3, a partir do versículo 13, ele vem dizer, contemplarás com os seus olhos o final desses que não te servem. O final desses que não me agradam. Verá o poder da minha força sobre esses que não me agrada. Deus, ele faz com que Malaquias permaneça firme na fé, não perca o horizonte das suas orações. E ele chama Malaquias, assim como ele chamou Baruque, assim como ele chamou Abacuque, ele chama Malaquias para uma fé. Se nós olharmos, Abacuque, ele esteve próximo ao profeta Naum e quase próximo ao profeta Isaías. E justamente Isaías, ele trabalhava muito porque ele via essa situação que eram anos perto ali um do outro. Tanto que o profeta Isaías, no capítulo 55, ele diz o que Deus manda ele dizer, se me prestar atenção, vossa alma viverá. Não gaste o seu dinheiro com aquilo que não alimenta. Está no capítulo 55. Cuidado com jogando o produto do vosso trabalho fora. Prestai atenção e vinde a mim, vossa alma viverá. No versículo 4 ele diz, farei com que você dê testemunho para povos. O Senhor começa a chamar a atenção. E há 3 profetas que estão ali quase próximos um do outro. E Deus vem clareando, porque ele quer... Abacuque queria uma resposta como você quer uma resposta. Você quer uma resposta por que está acontecendo? Por que a situação apertou na sua casa? Por que apertou no teu trabalho? Por que apertou na tua empresa? Por que apertou no teu relacionamento de família? Por que a situação muitas vezes te aperta e você vê aqueles que não servem o Senhor estão se dando bem? Abacuque tinha essa mesma resignação. Malaquias essa mesma resignação. E foi justamente dentro desse tempo que Deus chama, através do profeta Isaías, vinde a mim, prestai-me atenção, para que vossa alma tenha vida. É isso? Sim,
E é muito interessante nós vemos esse processo de Abacuque de vomitar-se diante do Senhor, né? Colocar todas as suas indignações, todas as suas as coisas que ele não achava certo, que ele achava contraditório, que ele não conseguia entender, que é algo que o Senhor pede e demonstra que quer de nós, que sejamos sinceros com Ele, que não tenhamos uma oração, um pedido, uma conversa com Ele maquiada, né? Que a gente se abra verdadeiramente, porque Ele conhece o nosso ser, Ele sabe os nossos pensamentos, as nossas indignações, mas Ele quer que a gente exponha para Ele nos responder assim como Ele responde a Abacuque, de uma forma que possamos entender que o nosso pedido foi aceito, que a nossa oração foi atendida. Por quê? Porque nós botamos nas mãos do Senhor todos os nossos pesares, preocupações, indignações. E é muito interessante que o Senhor mostra para ele que se ele esperar, a graça, a bênção, né? O pedido já foi aceito. Ele só tem que esperar, porque se tardar, ele vai ter que ter paciência. Já está garantido. Você só tem que esperar. E é muito interessante quando ele traz isso. E ele traz isso no versículo 3 do capítulo 2. E em seguida ele mostra ele traz no versículo 3. E em seguida ele traz para nós no versículo 4 que esperar no Senhor é ser fiel a Deus. Porque ele mostra para nós a importância da fidelidade. Quando ele traz para nós que eis que sucumbe o que não tem a alma íntegra, mas o justo vive por sua fidelidade. Então mostra que aquele que é injusto, né, que não tem uma alma íntegra, que faz as coisas erradas, vai sucumbir uma hora ou outra. Mas aquele que é fiel ao Senhor, o justo, pela sua fidelidade, ele ganhou do Senhor o passe, o sim, a permissão, o concedeu o pedido a este. Então é muito interessante nós vermos que nós temos que ser fiéis ao Senhor também, dentro das nossas atitudes, das nossas falas, né, dentro das nossas indignações, até dentro das nossas indignações, nós temos que ser fiel ao Senhor. Assim como Abacuque foi, porque ele mostra para o Senhor: eu vou ficar de sentinela, eu vou ficar aqui. O Senhor pode achar que eu estou enchendo a paciência, que eu já estou me passando aqui, né, de ficar aqui toda hora, Senhor, e aquela situação, Senhor, e aquela situação. Mas não, vou ficar aqui esperando, porque eu confio no meu Senhor. Eu sei quem é o Deus da minha salvação, Ele traz isso para nós. Não é o Senhor, o imortal, o Deus da minha salvação? Então vou continuar aqui porque eu confio. E essa atitude dele mostra a fidelidade. Fidelidade é essa que o Senhor, na sua resposta, declara a ele. Que aquele que é justo, ele é fiel ao Senhor. Ele, quando faz um pedido ao Senhor, não é porque começou a demorar um pouquinho, segundo a impaciência da pessoa, né? O querer da pessoa, não. O Senhor tem que me atender hoje já. Começou a demorar um pouquinho, a pessoa já desiste. Já não tem mais o que eu fazer, já tá tudo perdido. Ou procura outros deuses, outros ídolos não, esse ídolo aqui vai dar certo. Ele vai fazer acontecer em minha vida. Como aconteceu com várias pessoas e profetas do Senhor que foi debochado a eles, né? Que esse Deus aqui vai fazer, esse Deus não faz de nada. Então olhar para isso e vermos que permanecer no Senhor, confiar no Senhor, tá dentro de nós entendermos que Deus não demora, que Ele capricha. Porque o Senhor não há demora. Nós que colocamos esse sentimento de demora, né? Por quê? Porque nós não entendemos o tempo de Deus. Nós não temos paciência para o tempo de Deus. Nós não enxergamos o tempo de Deus. O que é essencial em nossas vidas. Porque, por exemplo, nós temos a paciência e nós entendemos o tempo de preparar um bolo, assar ele, esperar ele esfriar, pra gente comer no café, da manhã, da tarde, né? Fazer um lanchinho. Nós temos essa paciência. Às vezes nós estamos com a vontade de comer esse bolo semanas. E nós esperamos, não, tal dia eu vou fazer. Daí você pega e faz. Você mistura os ingredientes, bate o bolo, bota na forma, coloca pra assar. Você tem que esperar mais um pouco. Aí quando tá pronto, você ainda tem que esperar pra comer. E a gente não entende que na nossa relação com o Senhor, muitas vezes a graça vem assim.
Nós temos que fazer, nós temos que pegar os ingredientes, nós temos que misturá-los, temos que esperar ele ficar pronto, ganhar consistência. E depois temos que esperar esfriar para nós saciarmos, consumirmos, nos mergulharmos na graça. Então, quando nós entendemos esse princípio, nós entendemos o quão primordial é a paciência. Há esperança também, que elas estão muito coligadas nessa relação. Por quê? Porque saber e entender que a paciência e a esperança são virtudes que vêm do Espírito Santo de Deus, que enche os nossos corações, que abre e mostra para nós, não é preciso esperar. O Senhor atendeu o meu pedido, o Senhor escutou as minhas orações e virá acontecer, é primordial, porque daí a gente entende o tema da nossa live de hoje, que Deus não demora, Ele capricha, Ele não vai fazer um bolo qualquer de qualquer jeito, Ele vai fazer o melhor para nós, porque Ele é o melhor, Ele é perfeito. Então, quando nós entendemos isso, nós vemos quando o Senhor fala na sua palavra, que não há oração alguma que não foi atendida, que não foi escutada pelo Senhor e não foi atendida. Então, quando nós vemos isso, nós entendemos. Nós entendemos a atitude de Abacuque, que mesmo ele enraivecido, desnorteado, alterado, ele permanece no Senhor. O Espírito fala mais alto, a confiança no Senhor fala mais alto, o que não acontece muitas vezes conosco. Nós ficamos tão indignados, que em vez de nós não jogarmos a culpa no Senhor, nós jogamos. Meu Deus, por que tu deixa o mundo ser assim, as coisas acontecerem assim, porque isso, porque aquilo? A gente vira um monte de gralha que fica totalmente enraivecido. Nós ficamos até um pouco fora dos eixos. Então, quando nós prestamos atenção, quando o Senhor nos mostra o seu amor por nós, na forma que ele diz a Abacuque, e ele mostra a Abacuque a importância de deixar à vista esse lembrete, porque ele fala para Abacuque, escreve em uma tabinha, para que seja de fácil acesso. Então, às vezes, o Senhor está dizendo para nós, escreve essa frase, Deus não demora, Deus capricha, e cola na testa, ou cola na porta do guarda-roupa, coloca na tela do celular, coloca na vista, para que a gente entenda, e coloque no nosso coração. Deus não demora, Ele capricha. O Senhor não está demorando em fazer a graça acontecer na nossa vida. Ele está esperando o momento certo, o tempo dele. Porque quando nós olhamos, por exemplo, quando o Senhor nos mostra a parábola de uma forma, por meio de Jeremias, no capítulo 18, quando o Senhor mostra para Jeremias o trabalho do oleiro e mostra como somos obras nas mãos do Senhor, nós também podemos ver nós, obras das mãos do Senhor, quando nós esperamos mais obras das mãos do Senhor, que são as graças das nossas vidas. Nós temos que entender que o oleiro ele vai fazer o trabalho perfeito. Quando estiver fazendo o processo, se algo sair torto, ele vai desmanchar e fazer de novo. Ele vai fazer perfeito, é um trabalho minucioso, que leva horas, tem que esperar, secar a argila. Às vezes para pintar tem que esperar mais um pouco, esperar a tinta secar. É todo um trabalho. Por quê? Porque a obra das mãos do Senhor, ela é perfeita. Se nas nossas vidas uma obra aconteceu, uma graça aconteceu, mas ela veio defeituosa, você olha, é uma graça meio estranha. Não é das mãos do Senhor. Porque o Senhor faz tudo perfeito. Ele nos prepara antes. Assim como nós, para nos formarmos em uma profissão, ganharmos o diploma certificando. Somos dentistas, somos médicos, somos arquitetos, somos advogados. Nós temos que ser preparados, termos estudo, termos a parte prática para ir sermos certificados. Estou apto para fazer isso? Acontece a mesma coisa com o Senhor. Ele nos prepara para sermos aptos, para receber a graça, para receber a bênção. Por isso que ele fala, se ela demorar, espera. Porque às vezes você é um vaso, você é um bolo que demora um pouquinho passar, para ficar pronto.
para daí eu dar para você a bênção e a graça. Porque a gente precisa, às vezes, ver situações acontecerem. Porque é tudo do tempo e na forma que Deus quer. E nós entendemos isso, nós vemos que as obras que são dadas pelo mundo, porque o mundo dá obras também, porque ele escuta quando nós pedimos ao Senhor. E ele vai apresentar de uma maneira mais fácil para nós, para conseguirmos ela. Quando nós estivermos com ela em nossas mãos, nós vamos perceber que ela é meio estranha, não é muito certo. Por quê? Porque as obras que o mundo nos oferece, elas são ilusões. E além de serem ilusões, elas são imperfeitas, porque elas não provêm do coração e das mãos do Senhor. Quando nós olhamos isso, nós vemos o que Abacuque quer mostrar para nós. Que nós, dentro das nossas indignações, nós temos que abrir para o Senhor o nosso coração. Mostrar para ele, Senhor, como assim? Eu fico indignada com os ímpios que fazem isso, pessoas que crescem, pessoas que estão dentro da tua casa e falam coisas erradas, fazem coisas erradas e não acontece nada. Aí também tem que ter a espera do tempo do Senhor, porque tudo vai se resolver no final e na hora que Ele quiser. Então, quando nós entendemos isso, nós vemos o que lá em Eclesiástico 2:3, o Senhor fala: sofre as demoras de Deus, dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento a tua alma se enriqueça. Isso vem resumir nessa fala o que estamos trazendo. Nós temos que esperar as demoras do Senhor e dedicar-nos a Deus nesse momento. Nós não podemos abandonar o Senhor quando as demoras aparecem. Com paciência, a fim que no derradeiro momento, no momento certo, no momento do Senhor, a nossa vida se enriqueça. O Senhor enche-nos com a sua bênção e com o seu amor. Então é muito linda a forma que Abacuque nos traz, porque é muito como você estava trazendo, muito parecido com o que vivemos nos dias de hoje, né? A gente vê, poxa, há quantos milhares de anos atrás, antes de Cristo, Abacuque já tinha essa visão e de como estava o mundo na época, e nós vemos a mesma coisa nos dias de hoje. Então, esperemos as demoras do Senhor com fé, com esperança, porque a certeza da graça, da bênção e da glória dele nas nossas vidas é certa. É uma certeza certa e não é redundante, não é mesmo? E a palavra é clara aqui quando o Senhor vem dizer o que ele disse para Abacuque. Se Deus tem uma promessa na tua vida e você sabe, se você se coloca diante de Deus e você fez um propósito com Ele, Deus tem uma promessa de bênção para a tua vida. É preciso entender isso. Só que Abacuque, Abacuque, quando ele questiona Deus, quando ele se derrama diante do Senhor, ele fala: Senhor, eu vou ficar de sentinela, eu vou ficar em atenção, vou ficar de plantão e eu quero uma resposta. Eu quero uma resposta. Me lembra muito quando Jesus olha para os apóstolos e diz, já em Cristo, quando ele fala: vigiai e orai, porque o Espírito que está em vós está pronto, mas a sua carne é fraca. Para isso é preciso vigiar, para isso é preciso se fortalecer, como diz Paulo. O Espírito que foi dado para você é um Espírito de fortaleza, não é um Espírito de covardia, não é? De murmuração, de reclamação. Aí quando Deus responde para Abacuque, ele vem dizer para Abacuque: o que eu prometi está prometido. O que eu vou fazer. Quando Deus ele responde para Abacuque, quando ele responde uma resposta que agrada, que acalma o coração de Abacuque. Abacuque entende, mas Deus fala: olha, se eu demorar, espera. Está escrito: se eu demorar, espera. Porque vai se realizar, veja, e não falhará. O Senhor está dizendo para você hoje, dentro da palavra: veja, o teu projeto, se o vento está soprando, se as coisas estão balançando, o Senhor está dizendo para você, dentro dessa palavra: se estou demorando, espera. Sabe por quê? Porque ele diz no versículo 3, porque há um tempo, ainda uma visão para um tempo fixado. É o tempo dele. Que tempo dele? Veja, leio de novo. Porque há ainda uma visão para um tempo fixado. O que você vai lembrar disso? Quando o profeta Isaías vem dizer no capítulo 55, quando o Senhor diz: os meus pensamentos não são seus, e nem meu modo de agir é os seus. Tanto quanto o céu domina a terra,
tanto é superior à vossa, a minha conduta e os meus pensamentos ultrapassam os vossos. Logo, vamos entender, quando o Senhor está dizendo que Ele está olhando, olha, diante dos olhos dele, há um tempo fixado, e Ele cumprirá a promessa que Ele fez para aqueles que são fiel a Ele. A pergunta é, você é fiel? Somos fiel? Quando o Senhor está dizendo para Abacuque, existe um tempo fixado, está diante da minha visão, vou concluir, não falhará. Olha, com toda certeza não falhará. Não falhará. Veja, mas o justo viverá por sua fidelidade. Olha o que diz o versículo 4. O justo viverá pela sua fidelidade. A questão é, somos fiel? Fazemos o que Abacuque está fazendo? Abacuque diz, vou ficar de sentinela? A pergunta que o Senhor fala para nós, essa palavra de hoje está dizendo, por isso o tema da live é, Deus não demora, Ele capricha. Porque Ele não faz de qualquer jeito, porque Ele não coloca água limpa num copo sujo. É preciso que nós entendamos aonde o Senhor está nos levando, porque nós estamos olhando muitos barulhos, as coisas que estão acontecendo. Estamos voltados muito para os barulhos que o mundo está apresentando. Toda a confusão, todas as ideologias, toda a perseguição, todo o sistema do que está acontecendo, das leis nesse país, nós estamos olhando muito para isso e olhando pouco para o alto. De onde vem a nossa força, como diz a própria palavra. Por isso Deus chamou a atenção de Abacuque. E justamente dentro disso que a Isa disse, como está em Eclesiastes capítulo 2, versículo 3, sofre as demoras de Deus. Dedica-te a Deus e espera com paciência, para que no derradeiro momento a tua vida se enriqueça. Veja, aceita o que te acontecer na dor, firme, na humilhação, paciência, pois é pelo fogo que experimenta o ouro e a prata. E aqueles que agradam a Deus, é no momento da turbulência. Sabe, o barco, sabe, na estrada, o vendaval, não é aquele vento que vem, arranca uma árvore, quebra o galho da outra, é no meio disso. O Senhor muitas vezes nos chama para o meio da prova e nos experimentando, porque Ele chamou Pedro. Quando Pedro viu Jesus na água, Pedro disse, Senhor, me deixa aí. Jesus falou, vem Pedro. Jesus chamou Pedro para o meio da tempestade. Chamou Pedro para o meio das águas. Pedro vacilou, afundou, pediu socorro. Jesus socorreu e falou para ele, fica firme. Não tenha medo, foi o seu medo que fez você afundar. O Senhor está dizendo hoje, não tenha medo do que está acontecendo. Se de repente tem algo te oprimindo, se de repente tem algo tentando atrapalhar, se as pedras são muito grandes, o Senhor está dizendo nessa palavra, o que eu prometi está prometido. A palavra para você nessa tarde, o Senhor está dizendo, o que eu prometi está prometido, e eu não vou dar de qualquer jeito, porque existe um tempo fixado. Veja a palavra, existe um tempo fixado para esta graça que tanto pede, que tanto busca. Você entende que muitas vezes nós não sabemos entender as demoras de Deus dentro do projeto que buscamos? Deus demora, mas Ele sabe que dentro do tempo dele, Ele faz no tempo dele a graça. Veja, Jesus demorou com Marta e Maria. Ele soube da notícia, na situação de Lázaro, ele ficou mais 4 dias longe. 4 dias depois ele vem. Marta estava revoltada. Quando Jesus disse, ele vai ressurgir, ela falou, eu sei. Veja. Ele vai ressurgir. Na ressurreição do último dia, Jesus, ela não sabia que a ressurreição falava com ela. Ela estava tão atemorizada que quem falava com ela era o Senhor. E Jesus 4 dias depois. E ele faz o quê? Cresce a fé daquele povo e ressuscita Lázaro. O que o Senhor está dizendo? O que o Senhor quer dizer com isso? Jesus queria trabalhar tanto nos apóstolos, no povo que seguia ele, e quanto no coração de Marta e de Maria. As demoras de Deus são prescindíveis. O Senhor muitas vezes ele está demorando porque ele tem um efeito poderoso para acontecer. Seja na sua vida espiritual, material, profissional, familiar, social. Seja de repente uma dor, uma situação de enfermidade. O Senhor de repente é dentro desse tempo que Deus está falando contigo. É por isso que temos que olhar para Abacuque, quando Abacuque diz, sim Senhor, ainda que falte o óleo da unção. Sim Senhor, ainda que falte a uva, não vai ter no pé da videira, não vai ter uva para fazer o vinho. E o vinho era um sinônimo de alegria na época. Ainda que falte o vinho, diz Abacuque. Ainda que falte carne, que as ovelhas morram, ainda que de repente tenha dificuldade, eu vou me manter firme em ti, porque o Senhor é o Deus da minha confiança. Veja, o Senhor nessa tarde está chacoalhando o teu coração e dizendo,
Estou demorando contigo? Compreende que é a minha vontade, dentro do meu tempo, o que eu quero. Olha o que Deus vem dizer. Olha o versículo 4 final. Mas o justo vive pela sua fidelidade. A questão é, nós temos que perguntar até onde eu sou fiel. Como cristão, como aquele que oro, como aquele que clamo, como aquele que me entrego. Veja, Deus às vezes, muitas vezes, Deus responde na hora. Há pedidos que Deus responde. Tem pessoas que, nossa, eu pedi tanto um emprego na oração ontem e ontem já veio, fiz um currículo, fui chamado numa empresa. Deus responde muitas vezes num livramento, não é? Ai, nossa, estava na estrada, orei o carro, graças a Deus, Deus nos deu um livramento. Deus responde muitas vezes na hora, uma porta que se abre, um concurso que você passa, Deus responde, não é? E aí nós ficamos todos cheios com isso. Damos glória a Deus. O momento da alegria, glória a Deus. E a gente fica feliz, glória a Deus por isso, glória aquilo. Porque Deus respondeu naquele dia, no dia seguinte. E a gente fica feliz. E muitos dão testemunho, mas dão testemunho para aqueles do convívio. É capaz muitas vezes, de repente, chegar por aquele que é estranho e dizer, olha, você confia no Senhor? Confio, acredito em Deus. Você sabia que Ele fez isso por mim? Nós somos muito. A gente começa a dar testemunho dentro do nosso círculo de convívio. Mãe, pai, irmão, irmã, amiga, amigo. Deus fez. Aconteceu essa graça. E às vezes dentro da igreja. Nós fazemos isso. Porque Deus às vezes Ele responde na hora que nós pedimos. Ele dá aquilo que nós queremos. Mas também, veja bem, nós indignamos e murmuramos quando Deus diz o não. Quando o não acontece. Quando o não se depara. Quando nós pedimos, de repente, vem o não. E não compreendemos e não aceitamos os desígnios e a vontade de Deus. Começamos a murmurar e ficar assim, por quê? Né? Por quê? Por quê? A questão é hora de perguntar, até onde, diante da minha murmuração, eu tenho reciprocidade de diálogo com Deus? E saber que Deus é uma pessoa, a única diferença de mim é que Ele é o divino, eu sou humano. Aonde está a minha interação de eu falo, Ele me responde. Ele pede, eu faço, eu falo, Ele me atende. Aonde está a minha interação de entendimento com Deus quando Ele diz não? Ouvimos Ele quando Ele nos fala? Ou nós gostamos que Ele ouça quando nós falamos? Quando nós falamos. Será que não estamos fazendo de Deus um caixa eletrônico? Veja, um caixa eletrônico do banco, acabou o dinheiro, vou lá no caixa eletrônico, vou passar, chega lá, entro lá, boto o cartão, digito a minha senha, tem códigos e eu saco. A hora que eu preciso é só lá, clicar o cartão, entrar lá, tem um guarda lá, que é o anjo, entro lá, saquei meu dinheiro, saí. Será que eu não estou fazendo de Deus um caixa eletrônico? E muitas vezes passo diante desse caixa eletrônico, desse banco, várias vezes, às vezes de carro, a pé, e nem olho. Eu só entro no banco quando eu preciso, para ir no caixa eletrônico sacar o que eu preciso. Será que não estamos fazendo de Deus isto? Será que, aonde está a nossa interação? Interação de sentar, de conversar, de entender por que aquele anjo está lá naquele banco, na caixa, guardando o caixa eletrônico. Quais são a função dos anjos que ele diz que está na nossa vida? Quando ele diz lá em Êxodo 23:20, vou enviar meu anjo adiante de ti para te conduzir ao lugar que te preparei, está de sobreaviso na tua presença, ouça o que ele te diz, não lhe resista, porque ele não perdoaria a sua falta, mas se obedecerdes pontualmente e fizer de tudo o que eu vos disser, sereis inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo marchará adiante de ti. Será que é hora de perguntar, Jesus é o meu caixa eletrônico somente? Ou é meu amigo? Ele fala, eu ouço e eu sou fiel. Veja, Deus diz, quando ele diz para Abacuque no versículo 3 do capítulo 2,
Mas se eu demorar, espera. Por isso o tema da live é: Deus não demora, Ele capricha. Ele diz para Abacuque: o que eu prometi, eu vou dar. O Senhor está dizendo nessa tarde para você: o que é a promessa dele na sua vida, se de repente está demorando os teus sonhos, os teus projetos de vida na família, na profissional, familiar, social, enfim. O Senhor está dizendo: se está demorando, espera. Olha o que ele diz para Abacuque: se eu demorar, espera. Porque na minha visão há um tempo fixado. Olha, dentro do olhar do Senhor, Ele sabe o tempo. É o tempo dele, Ele está dizendo: é dentro do meu tempo, há um tempo fixado. Se eu demorar, espera. Porque o justo vive pela fidelidade. Veja, é hora de perguntar até onde eu sou fiel com o dono do caixa eletrônico, com o presidente deste banco. Muitas vezes nós não entendemos, resignamos. Veja, e é normal, porque Abacuque estava revoltado como Malaquias. Abacuque revoltado com a vida, com o sistema, com o governo na época, o povo sofrendo doença de um lado, o povo sendo massacrado do outro, escravidão de um lado. Doenças, dificuldades, perseguições, ideologias, idolatrias. Abacuque estava revoltado. Não é diferente hoje. A situação é a mesma hoje. E ele diz para o Senhor no início do versículo 2, do capítulo 2, ele diz: vou ficar de sentinela, postar-me sobre a trincheira, vou espreitar-me o que vai dizer o Senhor. E o que ele me responde, o meu pedido. E Deus responde, porque Abacuque foi sincero. Ele foi sincero, ele derramou. Abacuque não teve uma faceta: ai, o Senhor é minha glória, e o coração está cheio de ira e de questionamento. É o momento de falar assim: ah, Jesus, hoje eu não estou legal. Senhor, hoje eu não estou legal. Assim, ó, eu estou chateado, assim, ó, Senhor, eu vou abrir o jogo. Foi uma situação assim, eu estou vendo isso, eu estou nervoso. O Senhor quer essa intimidade nossa. Reconhecer que Ele tem a solução, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é Deus. E que nós tratamos Ele como amigo. Foi isso que Abacuque fez. Por isso Deus disse para ele: se eu demorar, espera. Se eu demorar, espera. Porque o que eu prometi está prometido, não falhará. É isso que o Senhor está dizendo para essa tarde, hoje. Você, diante dos seus sonhos, das suas dificuldades, eu não sei qual é o teu sonho, qual é o teu objetivo de vida, mas o Senhor está dizendo para você hoje: espera. Aguarde firme. Não deixarei você para trás. Não deixarei você para trás. É hora de nós colocarmos diante de um espelho e olhar até onde. Olhar para a minha face, você olhar para a tua diante do espelho, até onde eu sou fiel a Deus. Até onde eu sou verdadeiro com Deus. Sou recíproco. Eu divido um diálogo com o Senhor. Veja. Mas de repente daí Deus diz, espera, no versículo 3 do capítulo 2. E é justamente quando Deus diz: se eu demorar, espera, é nesse momento que Ele vai nos policiar. Presta bem atenção nisso. Quando Deus diz para Abacuque: espera, Abacuque vai responder no capítulo 3: ainda, Senhor, que falte o óleo. Na época era muito importante. A uva era muito importante. As ovelhas eram muito importantes. Abacuque diz: ainda que tudo isso falte, Senhor, que a situação aperte, eu reconheço que Tu és o Senhor da minha vida. Ainda, Senhor, que falta o azeite, Senhor, eu continuarei, Senhor, porque eu entendi que há um tempo fixado. Veja, querido e querida, quando o Senhor está dizendo para você nessa tarde, nessa palavra do livro de Abacuque, diante do teu sonho, dos teus projetos, se está demorando, espera. Espera, porque há um tempo fixado. É dentro desse tempo agora que o Senhor começa a te policiar. O Senhor nos policia agora. Qual é a nossa perseverança? O Senhor olha se somos perseverantes. O Senhor policia. Porque no caixa eletrônico, todo o banco do caixa eletrônico, tem lá um guarda na porta. O Senhor coloca um anjo para policiar a nossa língua.
estamos murmurando, estamos acusando, estamos apontando o dedo, estamos reclamando demais. Veja, é muito importante tomarmos consciência disso, porque Deus disse para Abacuque estava nervoso com o sistema, tanto sofrimento, morte, doença, o sistema, o governo. Não é diferente de hoje. E Abacuque disse, mas Deus é amor, tu és o amor, tu és a misericórdia. Senhor, você não está vendo tudo isso? Senhor, o que está... Olha, Senhor, as pessoas que não te servem estão bem. Estão gozando a vida, estão prosperando e zombando de nós que somos fiel a ti. Aí ele diz, eu vou ficar de plantão até o Senhor me responder. E Deus responde para Abacuque, e aguarda, se eu demorar, aguarda. Há um tempo fixado, os meus olhos estão vendo, e há um tempo fixado. Se eu demorar, espera, não, porque o fiel ficará feliz pela minha força. É o momento que temos que perguntar, porque o Senhor, Ele coloca ali na nossa vida um anjo para policiar, não somente a nossa língua. Qual é a nossa oração? A nossa oração é uma oração de conveniência ou é uma oração ampla, onde eu oro por mim e principalmente para aqueles que me espizinham, para aqueles que me perseguem, para aqueles que eu conheci, que eu conheço. Eu lembro dessas pessoas, às vezes não lembro o nome, Senhor. As pessoas que passaram pela minha vida, abençoa, Senhor, onde quer que estejam. Eu abençoo aqueles que me querem mal, como diz o próprio Cristo no Evangelho de Mateus. A questão é, o Senhor nos chama a uma fidelidade, o Senhor nos chama a um compromisso para nós obtermos, diante dos nossos sonhos, diante dos nossos projetos, diante da nossa luta, diante dos nossos desejos. O Senhor, Ele nos policia a nossa conduta, conosco mesmo, com o próximo. E em especial, o Senhor policia a nossa fé. A quem nós estamos crendo? Como a Isa disse. Mas o Senhor, tem pessoas, nossa, eu estou orando faz tempo, eu estou orando, já faz uns 3, 4 meses, já fiz novena, já fui em tal lugar, já fiz isso e aquilo. Mas aí vem aquele ou aquela e diz, olha, a dona X tem a solução. É R$100 a consulta. E, veja, cada um no seu cada qual. Cada um escolhe o seu caminho. Eu estou dizendo o que o meu Deus pode. O que o Deus desses busca é outra coisa que lá com eles. Agora veja, eu sei que o único que pode resolver o problema é o meu Senhor, que é o seu Senhor, que é o nosso Senhor, que é Jesus Cristo. E aí vem, olha, mas é assim, ó, se você fizer um trabalho assim, você ganha. Se você for em tal lugar, dá certo. E as pessoas, por não saber esperar, começam a buscar soluções em outros lugares. Mas eu estou orando, aí vem eu estou orando para que Deus me apresente um varão na minha vida. Eu estou orando, o outro quer, Edinho, eu estou orando para que eu quero uma varoa. Né? Desculpa o termo. A menina quer um varão, o rapaz quer uma varoa. Mas de repente, por não saber esperar, pega graveto. E graveto quebra. Aí Deus, meu Deus, eu sonhei tanto, parece que era tão bom, tinha tudo para dar certo, mas não deu. Porque há um tempo fixado. É não saber esperar no tempo de Deus, porque Ele não demora, Ele capricha. O Senhor faz tudo dentro do seu tempo, Ele diz. E não há acepção de pessoas melhores. Daí você olha para o lado e olha que as pessoas dando bem. Não é? E Deus diz para você, o que eu disse a Abacuque, para Malaquias, isso também estou dizendo para você. No dia que eu agir, aguarde. Veja, é isso que ele está dizendo. No dia que eu agir, eu vou agir. Tem um dia pré-fixado. Abacuque ouve Deus. É aquilo que o profeta Isaías diz em 55:6. Prestai atenção e vinde a mim, diz Deus, e vossa alma viverá. Abacuque faz isso e ouve Deus. Temos que perguntar, eu ouço Deus? Eu ouço o Senhor? Às vezes, quando você tem uma resposta favorável, não é? De Deus, numa promessa na sua vida,
Você tem uma resposta, você precisa entender isso. Às vezes você tem uma resposta favorável e você proclama, e tal lugar é assim, assim e tal, e olha, Deus me deu uma resposta que vai dar certo. Entenda o seguinte, quando você proclama, o inimigo também sabe. Aí ele começa a colocar as pedras e Deus permite. O inimigo começa a colocar dificuldade e Deus permite. O inimigo começa a colocar gravetos, pedras, buraco no caminho para que atarda, para que demore. E de repente você começa a valorizar essas pedras. E de repente você começa a valorizar esses buracos, essas pedras do caminho. Porque ele sabe que na tua vida tem uma promessa. Entenda o que eu quero dizer para você. Deus tem uma promessa na tua vida. Aí você vai dizer, Edinho, eu estou bem, eu estou feliz. O Senhor diz que é muito pouco. Se de repente você está se sentindo infeliz, tá bem, uma família, tenho isso, tenho aquilo. Tá... Não, o Senhor está dizendo que é mais. Porque você propôs Ele como o Senhor da sua vida. O Senhor vem dizer nessa tarde, não sei qual é a sua dificuldade, qual é o seu pedido, qual é o seu sonho diante do Senhor. Seja na vida espiritual, material, profissional, familiar, social. Seja uma situação de enfermidade, o Senhor está dizendo que é muito mais. Muito mais para ti, é preciso que você tome posse neste momento. De repente você tem essa resposta favorável de Deus para você. O inimigo toma consciência que você tem uma promessa e que Deus ama e que tem uma promessa de bênção na tua vida. Como foi assim na vida de Jacó, como foi assim na vida de Isaac, de Abraão. Deus tinha uma promessa e o inimigo fez de tudo para atrapalhar. Por isso muitos param no caminho, para de igreja, para de orar. Por quê? Porque por não saber esperar no tempo de Deus, de estar em Deus, de confiar no Senhor e tomar a palavra dele para a sua vida, param no caminho. Quantas pedras eu já vi no decorrer da minha vida, quantos buracos, quantos gravetos, quantos pau colocaram na minha vida para que eu tropeçasse, para que eu caísse. Pau de acusações, pau de provações, pau de pedras que vinham e eu mantive e estou mantendo a minha reta. Porque se eu for dar ouvido às pedras, às falas, o que fazem, o que deixo de fazer, eu deixo de caminhar. E aí eu vou estar privado das bênçãos do Senhor. É preciso nós tomarmos nessa tarde posse daquilo que o Senhor está dizendo para você. Dentro da resposta favorável que o Senhor deu para você nessa tarde. Será que você não está parando? Veja. Tem muitas pessoas que se sentem seguros. Eu estou bem. Estou feliz, está tudo certo. Na minha vida está tudo certo. Na minha caminhada está dando tudo certo. Está tudo muito bom, está tudo muito bem, está tudo... E Paulo vem dizer, lá na carta aos Coríntios, veja, aquele que está de pé, veja que não caia. Veja, aquele que está de pé, versículo 12 de Coríntios 10. Portanto, quem pensa estar de pé, veja que não caia. Por isto que é necessário obedecer o Senhor. E aquilo que Paulo fala, orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Somos tentados, somos chacoalhados. Mas a palavra vem para nos sustentar. E Paulo vem dizer ainda que todas essas desgraças aconteceu para nos servir de exemplo. Para nós que tocamos o final dos tempos. E ele diz, não vai vir tentação alguma que ultrapasse as vossas forças humanas, mas com a tentação vos darei um meio de suportar e sair dela. A palavra vem atestar isso para você e para mim nessa tarde. Vem nos chamar a atenção. De repente você olha para tudo isso. Para tudo isso. É hora de meditar, de pensar. Deus tem uma promessa para a tua vida. Deus tem uma promessa para o teu coração. Se a palavra de Deus tem credibilidade na sua vida, é preciso que você compreenda e tome posse do que ele diz aqui em Isaías 55, 10, 11. Tal como a chuva e a neve cai do céu, e para lá não volta sem ter regado a terra, sem ter fecundado e germinar as plantas, sem dar o grão e semear o pão. Assim acontece com a palavra da que minha boca profere. Não volta sem ter produzido o seu efeito e sem ter executado a minha vontade e cumprido a minha missão. Você entendeu a promessa do Senhor? A palavra do Senhor, quando ela é proclamada, derramada no coração, ela germina.
Mas, como ele falou para Abacuque, aquele que é fiel e sabe esperar em mim. Aquele que é fiel e sabe, confia na minha palavra. Veja, o Senhor, ele deixa claro isso para mim e para você. Em Eclesiástico 3, versículo 1, ele diz: tudo na vida, Eclesiastes, em tudo na vida há um tempo, debaixo do céu e em cima da terra. Para tudo na vida há um tempo. Foi por isso que Deus disse a Abacuque: meus olhos estão fixados, meus olhos estão atentos, estou vendo, porque há um tempo fixado. Veja, não está aí em Eclesiastes 3:1? Para tudo há um tempo debaixo do céu, em cima da terra. Há um tempo determinado para você e para mim e para nós. Não é hora de ver por que o Senhor nos chama a atenção lá em Isaías 59, versículo 1? Quando o Senhor diz: não é minha mão que é incapaz de salvar, e nem eu surdo que não te ouço, mas são as barreiras que você está colocando entre mim e ti. Barreiras de incredulidade, barreiras de murmuração, barreiras de acusação, barreiras de maus sentimentos. Tudo isso são pedras que impedem a chuva de refrescar e acalentar a minha alma. O Senhor está nos chamando nessa tarde a um tempo de reflexão. É isso, Isa? Sim, e é muito interessante quando você cita o que aconteceu com Jacó, né, Abraão, Isaac, e todos eles, né, tiveram, muitas coisas foram acontecendo para impedir a promessa do Senhor na vida deles, que a gente vê a promessa da posteridade, né, da riqueza, de muitos filhos que tinha no nome de Jacó, né, que depois o Senhor muda para Israel. Com as suas esposas, né? Quando ele se apaixona por Raquel, trabalha 7 anos por ela, né? Enganado. Aí casa-se com Lia, depois trabalha mais 7 anos com Raquel. E durante todo esse tempo nós vemos a história de que como Lia, na verdade, teve uma aproximação com o Senhor, achava lindo a aproximação do Senhor com Deus e se apaixonou também pela parte espiritual. Então ela teve um contato, abriu seu coração para o Senhor, acreditou no Senhor e foi presenteada, e o Senhor permitiu e agraciou ela com muitos filhos. Ela foi abençoada pelo Senhor. A maior parte dos filhos de Jacó foram dados por Lia. E passaram-se anos e anos, e Raquel numa luta, numa inveja, não sabendo por que não conseguia gerar, porque o Senhor a tornou fértil, né? Pelo seu coração, pela sua falta de aproximação com Ele. Ele não permitiu ali, durante esse tempo, que ela tivesse um filho. E que a promessa de Jacó também da mulher não acontecesse, porque era desejo de Jacó ter um filho com Raquel também. Então foi estacionada, foi protelada a bênção na vida deste casal de Jacó e Raquel, quando com Lia o Senhor abençoou pela atitude dela, pelo diferencial. Mas quando Raquel dobra os joelhos, se coloca como um nada que todos nós somos, abre o coração e clama ao Senhor, confiando, pedindo a misericórdia do Senhor para que ela gerasse um filho, o Senhor atende o seu pedido. O Senhor dá essa graça, concede essa graça a ela, não só uma vez como 2, né? Raquel, e além disso, Raquel gera no seu ventre José, que vai se tornar um grande governador, um escolhido do Senhor também. Então nós vemos que quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor, mesmo tendo errado, nós temos cometido pecados, na miséria, nós procuramos o perdão do Senhor. Quando nós abrimos o nosso coração, assim como Abacuque fez, assim como Raquel fez, o Senhor nos abençoa. Mas pode levar um tempo para acontecer, porque Ele quer mostrar para nós o quão importante é nós amarmos Ele, confiarmos nele, sermos fiel a Ele. E quando nós vemos isso, nós entendemos que o Senhor, Ele não quer o nosso mal. Ele não quer que as coisas aconteçam. Não, o Senhor não quer que as coisas aconteçam na minha vida. A gente pensa às vezes, o Senhor não olha para mim, o Senhor não me abençoa, o Senhor, para que eu vou ficar atrás do Senhor se o Senhor não me quer? Mas Deus, o Senhor vem nos responder na sua palavra. Não sou eu surdo que não te ouço, nem minha mão que é incapaz
de te tocar. Foi você que colocou entre mim e ti barreiras. Então muitas vezes nós colocamos barreiras no agir de Deus na nossa vida, que impedem de acontecer a graça do Senhor. Então quando nós vemos isso, nós entendemos que nós não entendemos o tempo do Senhor. Nós não entendemos que a Ele está o controle do tempo e há um tempo dele. Então Ele não demora. Nós colocamos essa palavra. O Senhor está demorando a atender meu pedido, a minha oração. Não, é o tempo do Senhor. O nosso tempo é diferente. Então quando nós fazemos isso, nós entendemos que muitas vezes nós queremos receber sem trabalhar. Não é possível a gente receber um salário, né? Nos dias de hoje, né? Pra gente receber um salário, né? O dinheiro que é a moeda de troca dos nossos tempos, né? Porque nos tempos antigos era uma galinha, era um cabrito, trocavam-se, né? Um saco de arroz. A troca era diferente, era o escâmbio, acho que é escâmbio que fala, escâmbio. Então a troca era diferente. E a nossa moeda de troca hoje em dia, como nós vamos conquistar ela, nós conseguimos ela? Trabalhando. E como alguém quer receber sem trabalhar? Então, como que a gente quer que Deus age sem nós agirmos também? Não é unilateral, não é só um lado que tem que fazer acontecer. É os dois, é uma dupla, é uma parceria. Então, quando nós entendemos isso, nós vemos que o Senhor capricha nas coisas da nossa vida. Assim como essa frase tão verdadeira e essa fala, né, que o Edson traz muito para nós e veio ser o tema da nossa live, né, que Deus não demora, Ele capricha. E ela é tão verdadeira que o Senhor levou 7 dias para criar o mundo. Mas aí nós entendemos, porque na sua palavra o Senhor nos explica, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. 1000 anos é como 1 hora. E assim vai. O tempo para o Senhor é relativo, é mutável, porque o tempo é dele. Então, a sua obra é perfeita. A sua obra é caprichada. A coisa mais caprichada que existe no mundo é a obra do Senhor. Então é tão verdadeira essa frase que o Senhor mostra isso para nós na sua criação. E é tão verdade que pode levar anos para a promessa do Senhor se cumprir, porque é da vontade dele, que o profeta Isaías já anunciava a vinda de Jesus 500, 600, 700 anos antes. Nós vemos o anúncio de que vai vir o Messias. A promessa de Jesus e que ele iria vir já estava centenas de anos antes. E o Senhor foi caprichando. O Senhor foi fazendo acontecer no tempo dele. Assim como o dia que todos nós sabemos e esperamos que é a volta de Jesus. Ele é um dia fixado. Nós não sabemos, nós não conhecemos. Nós sabemos que ele virá. E já se passaram, desde que Jesus anunciou a sua morte, sua ressurreição e sua vinda, já se passaram 2000 anos. E quando nós olhamos, nós pensamos, nossa, é verdade. Eu estou colocando a minha impaciência no Senhor. Eu estou apressando o Senhor. Quem sou eu para apressar o Senhor? É muito contraditório, é engraçado nós pensarmos isso. Eu que não sou nada, pecador, estou buscando o reino dos céus, buscando me acertar, seguir as coisas do Senhor. O perdão do Senhor, a misericórdia do Senhor. Quem sou eu para apressar o Senhor? Dizer quando que Ele tem que fazer acontecer nas nossas vidas. Então muitas vezes nós temos essa prepotência, esse egoísmo, o eu, né? Eu sei, eu sou, eu posso, nas vontades do Senhor. Então quando nós vemos isso, nós entendemos, nós vemos o quão lindo é a conversa que Abacuque teve com o Senhor. Porque teve verdade, né? Teve o abrir o coração, teve derramar-se. E um ótimo exemplo para nós vermos o agir de Deus. Porque Ele mostra para nós que a sua vontade é o principal. De que o diálogo com o Senhor é necessário. De que suplicar ao Senhor que volte os seus olhos para nós é necessário. Porque o Senhor quer que nós mostremos a nossa submissão a Ele, né? O humilhar-se, né? O humilhar-se diante do Senhor. Porque aquele que humilha o coração diante do Senhor vive, tem a sua misericórdia voltada.
quando a confiança, quando a verdade, quando a fé, quando a fidelidade, quando o acreditar estão envolvidos, nesse coração de amor que temos que ter com o Senhor, nós movemos a mão de Deus para nós. Quando o nosso coração se move a abrir-se para o Senhor, Ele move a sua mão nas nossas vidas. E muitas vezes não é da forma que nós queremos, no sentido de, às vezes nós pedimos de um jeito, Deus vai dar melhor. Às vezes nós pedimos um pouquinho, Deus dá muito. Porque o pouco com Ele é muito. E o muito sem Ele é nada. Então quando nós vemos isso, nós vemos a riqueza que é estar com o Senhor. O quão é importante nós entendermos e termos paciência. Porque a paciência, ela é uma virtude. Uma virtude que o Espírito Santo de Deus aflora em nós. Paciência de esperar as mãos de Deus se moverem para nós. E entender que quando nós olhamos o outro e a outra, que estão vencendo enquanto nós estamos num limbo de reclamação, de o Senhor não age nas nossas vidas, e quando nós olhamos para ao redor, nós criticamos a todos. Aquele lá não faz nada e tem tudo isso, aquele lá finge só. A gente vai apontando os defeitos das pessoas e colocando que elas não merecem o que elas têm, nós vamos colocando os nossos achismos nas vidas dos outros. Porque quando nós vemos alguém vencendo, nós não vemos as machucaduras, as pedras, as pauladas que ele recebeu para estar até ali. Porque é muito bonito nós olharmos o vencer. É como olhar para um alpinista no topo da montanha. Nossa, foi fácil ele chegar ali. Não, eu também consigo se fazer igual. Nossa, é muito fácil. Ai, parabéns. Ai, ele conseguiu. O que é subir na montanha? Ou alguém que correu a São Silvestre e chegou em primeiro. Ah, o que é? Eu também sei fazer. A gente já vem com essas falas. No coração amargurado, no coração irritado, terrível com tudo e todos. Porque é muito fácil. Mas nós não vemos que até chegar lá no alto da montanha, o alpinista às vezes escorregou, quase caiu. As mãos estão calejadas. Ele passou frio, passou fome. Passou dificuldades, perdeu alguém no caminho que estava acompanhando ele. Nós não sabemos. Então, o Senhor deixa muito claro que o martelo do julgamento não pertence a nós, e só a Ele. Então, quando nós temos um coração de olhar para a vitória do outro e da outra, que Deus abençoe, graças a Deus, mesmo que a vitória do outro e da outra não seja feita e construída com Deus, porque a justiça do Senhor vai operar na vida dele e dela. Mas o nosso coração não pode ser um coração de julgamento, irritado. Porque quando Abacuque mostra o coração irritado dele, ele reconhece: Senhor, eu estou indignado, mas eu vou esperar o Senhor me responder. E o Senhor explica para Abacuque depois glorifica o Senhor, festeja. Bendiz o Senhor, canta ao Senhor e louva. Por quê? Porque o Senhor explicou para ele, mostrou para ele. Não, fique tranquilo, o ímpio, aquele que não é justo, a hora dele vai chegar. Tudo vai se acertar. Quando nós olhamos isso e entendemos, é que o Senhor age nas nossas vidas. Porque nos colocamos com humildade, com paciência, com amor, para o outro, com o outro e para Deus. Então é muito lindo e vermos e nos espelharmos e nos colocarmos no lugar de Abacuque. E, nossa, realmente Abacuque tem uma visão muito parecida comigo. Eu também fiquei irritada e tal. Mas quando o Senhor explica, o Senhor fala com nós escutamos, entendemos e com paciência esperamos as coisas acontecerem em nossa vida e a sua mão se mover em nossas vidas. A questão é que muitas vezes, interessante, nós, quando projetamos algo, a gente não sabe projetar no Senhor, muitos de nós, projetar e guardar isso no coração diante do Senhor. Estamos falando aos quatro ventos. Quantos projetos caem por terra porque pessoas falam demais? Não é? E outras vezes, mas Deus falou isso lá com Abacuque, que será naquela época, o Senhor ainda faz hoje. O número de pessoas na época, olha o número de pessoas hoje. O Senhor continua ainda manifestando o poder da sua palavra. Eu me lembro, não é? Que há muitos anos atrás, em relação a um momento de oração com um grupo de servos na paróquia São José Operário. E de repente, no meio da oração, estávamos todos de mão dadas. E estava o padre junto. Padre Nereu. Me lembro disso. E de repente, o Senhor, no meu coração,
veio uma palavra de sabedoria naquela tarde de domingo, que era o reavivamento do grupo. E disse, o Senhor disse, que naquela comunidade, ele deixaria um sinal através da mãe dele, aonde ele se manifestaria ali. E esse sinal seria conhecido por toda a região, por todos os lugares no Brasil e no mundo. E seria um sinal que ele faria questão de dar, de colocar aquele sinal naquela comunidade de São José Operário, através da mãe dele. Proclamei sem medo nenhum, porque foi uma certeza no meu coração. E ali começou. Dentro do grupo de 74, né, servos, tinha aqueles que eram muito grudados comigo, graças a Deus, como que eu já te falei, por ser do Sr. José, entre outros, né? E ali sempre tem aqueles que, né? Aí vinha um servo, passavam 2 meses, 3 meses, escuta, Edinho, e aquela situação que você falou lá, e quando? Eu falei, o tempo é de Deus, espera. O profeta Isaías narrou 500 anos antes a vinda de Jesus. Será que ele ficou lá? E aí, o profeta? E o Messias? Por que faz 3 meses que o Senhor me falou, está me empurrando? Passou 1 ano, o outro, já não faz 1 ano aquela situação lá que você falou que era não sei o que. Eu falei, a vontade, o tempo fixado é de Deus, não é meu. Ele mandou proclamar para os servos que ele faria isso. Quando deu exatamente 2 anos, a notícia veio a mim, depois tanto que foram me chamar para dar o testemunho. Foi instaurado na paróquia São José Operário, na comunidade São José Operário, o santuário da Mãe Rainha 3 vezes admirável de Schanstatt, que foi sonhado por uma irmã lá em Atibaia. E ela veio falar com o bispo, ele escolheu um lugar, nos lugares na região ali, que é terra do bispado, e justamente aquela comunidade, São José Operário, foi justamente ali. Foi escolhido o local. Tanto é que um tempo depois a irmã mandou me chamar para fazer lá, quando estava construindo a capela, o Capital de Graça, com o grupo. 2 anos depois. Alegrei o meu coração porque foi uma confirmação muito grande 2 anos depois. Mas eu fiquei me dobrando, eu sabia que era o tempo de Deus e eu sabia o que eu ouvi do Senhor. Como diz Isaías no capítulo 60, versículo 22. No tempo oportuno eu realizo as coisas. Deus diz, no tempo oportuno eu realizo as coisas. Portanto, o Senhor ainda manifesta a sua graça. O Senhor manifesta o seu poder. Hoje eu visitava uma casa na parte da manhã, 8 horas da manhã, e saí da casa, era quase meio-dia, atendendo um casal, mas acreditando, saindo dali, acreditando que as bênçãos do Senhor ficou naquela casa. E proclamei a justiça e a misericórdia do Senhor naquela casa. Porque eu acredito no Deus que eu sirvo. Ah, mas você vive o que você prega? Não sei, mas eu acredito no que eu prego. Será que eu preciso ser curado às vezes na paciência no trânsito? Sim. No trânsito às vezes me deixa. Peço ao Senhor cura disso. Mas naquele que eu prego, eu creio nele. E é nele que eu professo. E se eu creio naquele que eu prego nessa tarde para você que o tempo fixado do Senhor na sua vida está predestinado. Tome posse agora. Tome posse porque eu quero orar com você dentro disso. Veja, muitas pessoas quando tem um processo de oração com Deus, de um pedido com Deus, que não sabe esperar no Senhor, de repente vem ali, nesse tempo, uma tragédia. Acontece uma tragédia, né? A morte de alguém, um acidente, uma dor, uma dificuldade financeira, enfim, vem uma tragédia, vem um momento de provação. E a pessoa fala assim, tá acabado. Minha vida tá... Aí, ó, não tem mais jeito. E aí, rapaz, não sei mais o que eu faço. Sofrimento demais, tá acabado, acabou. Muitas pessoas não compreendem. Eu quero dizer, historicamente, a história mostra isso. Que as provas dentro da vida daquele que serve, guarda isso. Guarda agora. As provação, no momento da promessa que Deus tem para você, as provas que vêm, a promessa que Deus tem para a sua vida, daquilo que Ele prometeu
que ele não está demorando, ele vai dar para você com capricho. Dentro dessas provas, a história mostra isso. É uma formação espiritual. Edinho, digo para você que essas provas vêm para te formar espiritualmente. Deus tinha uma promessa na vida de José. José foi jogado num buraco. José foi vendido como escravo. E Deus tinha promessa na vida de José. José foi vendido para o Egito. No Egito, José foi jogado nas masmorras. Deus tinha uma promessa na vida de José. José firme, ele não parou, sofrendo no buraco, sofrendo como escravo, sofrendo lá na masmorra, lá no Egito. Deus faz de José o governador do Egito. Você está entendendo? Que no meio daquilo que de repente você olha para a tua vida e fala, não está dando certo, está acabado, está dando tudo errado, Deus manifesta o seu poder. Deus tinha uma promessa na vida de Jó. Tanto que o inimigo faz ele diz para o Senhor, prova Jó que eu quero ver se ele te serve. Deus diz, vá lá, prove-o, só não permito que o mate. O inimigo destrói a vida, a família de Jó e dá para Jó uma lepra. Jó balança para lá, balança para cá, e o inimigo sai da vida de Jó e Deus dá para Jó 10 vezes mais do que ele tinha. Você compreende? O rei Ezequias, o profeta Isaías, Deus falou, vai lá falar para o rei Ezequias que ele está morto. Isaías vai lá e diz para ele, olha, você vai morrer. Como? Você vai morrer. Deus mandou te falar. O rei Ezequias se cai de joelho, volta para o Senhor, fala com o Senhor. E o rei Ezequias estava cercado, um exército grande. Você vai morrer. E o rei Ezequias volta para o Senhor. Deus revê a situação de o rei Ezequias, uma promessa da vida de Ezequias. E Ezequias vence toda a situação. Está compreendendo? Deus, quando disse para Abraão, me dá teu filho Isaque. Era o sonho de Abraão, esperou 100 anos para ter aquele filho. Nossa, que coisa! De repente Deus pede meu filho. Abraão com o coração contrito, mas ele fala, eu preciso ser fiel ao meu Senhor. Pega o filho dele e sobe ao monte. Doendo o coração, mas eu sirvo o Senhor. Quando ele faz o altar que vai sacrificar o filho, Deus manda um anjo, pode parar, Abraão, pode parar. Meu coração se alegra com a sua fidelidade e faz de Isaque um grande homem. Você entende que no meio da prova, o Senhor está trabalhando na sua espiritualidade? Que de repente se o vento soprar, é porque a promessa do Senhor é verdadeira. Ele diz que há um tempo fixado. Porque Deus não demora, é o tema da live. Ele capricha, Ele não quer dar para você de qualquer jeito. É a obra que o Senhor tem para aqueles que são fiel a Ele. É grande, é estupenda, mas para aquele que é fiel. Como a Isa disse, olhamos para alguém e veja a pessoa, nossa, aquela pessoa tem tudo isso. Bendito seja Deus porque ela tem. Como conseguiu não interessa. Mas é muito fácil olhar pelo que a pessoa conseguiu, mas olhar pelas pedras que ela pisou para conseguir aquilo, as pessoas muitas vezes não olham. Temos que olhar nesse momento. O que precisamos é voltar o nosso ouvido para Deus. Como o profeta Isaías diz, se me prestar atenção, vossa alma terá vida. Esperar no Senhor, como diz o próprio Abacuque. Como ele diz, vou ficar de sentinela. Não trocar a divindade de Deus, buscando outros deuses, buscando outras fontes. Ah, eu estou orando faz tempo, não adianta nada, mas se eu for naquele homem lá, ele resolve. Se eu fizer isso, se eu fizer essa simpatia, se eu não trocar a divindade de Deus. Confiar no Senhor. É hora de perguntar, eu confio? Confiar nos planos dele para a sua vida. Porque diante dele nós somos iguais, meu querido e minha querida. A Isa bem lembrou o processo de Raquel e Lia. Olhar para dentro desse processo. Se teme a Deus, não atrapalhe os planos dele, não coloque pedra no caminho de Deus.
Não coloque pedra, não coloque barreiras, como o Senhor diz através do profeta Isaías. Não coloque pedra para atrapalhar o Senhor trabalhar e projetar a graça dele na sua vida. Deus disse para Abacuque, em 2, versículo 2. E no versículo 3, Deus diz, espere. Se eu demorar, espere. O Senhor nessa tarde está dizendo para você, espere só mais um pouco, espere. Veja, eu não sei qual é a tua luta, qual é a tua vontade, o Senhor está dizendo através da palavra de hoje. Espere. Mais um pouco, se eu estiver demorando, confie. Marta resignou, eu fui lá e ressuscitei o irmão dela. O Senhor quer ressuscitar situações que você de repente nem acredita mais. É promessa, a palavra do Senhor poderosa na sua vida. Tome posse agora. Abacuque, depois de saber disso, depois de saber que o Senhor disse que ele teria o tempo fixado, que era para esperar, Abacuque adora o Senhor. Pergunta para você, você tem adorado Jesus? O que é que você adora? O que é que nós adoramos? Abacuque, quando teve a notícia, ele adorou o Senhor. Ou o que é que nós estamos adorando nos tempos que estamos vivendo? Veja, se o vento está soprando na sua vida, se Deus diz para você hoje, nesse momento, que é para você esperar, que existe uma promessa de bênção para aquele que é fiel, se o vento soprar, fique tranquilo. Se de repente você não vê saída, se você olha por um lado para o outro, não vê saída, você olha para o financeiro, para a sua vida financeira, se de repente você olha no espelho e fala, puxa, minha aparência é uma droga, minha vida financeira está uma desgraça, tudo errado. Se você de repente tem uma empresa e você vê que a sua empresa as coisas não estão indo bem, que algo parece que está amarrado, estava indo bem, de repente começou. Se de repente é uma enfermidade, uma dor, uma dificuldade, uma luta, se de repente é os seus sonhos, tanto sonhou e você vê que tudo isso ficou lá atrás e não está acontecendo. Como disse lá atrás, se é um varão, uma varoa, não troque pelo um graveto, espere o teu varão, espere tua varoa, há um tempo fixado. Não vá buscar graveto, graveto quebra. Espere uma madeira jacarandá, espere uma madeira forte. Deus está dizendo para você hoje, tome posse disso. E de repente é seus filhos que estão perdidos, muitas vezes não interagem com você, pai não interage com você, mãe. Muitas vezes você está preocupado por causa dos caminhos que eles estão indo. O Senhor está dizendo, se você confia em mim, trarei de volta. Se és fiel a mim, há um tempo fixado, aguarde. Confia na mão do Senhor, confia na voz do Senhor, confia na força do Senhor. Como diz Eclesiástico 2, sofre as demoras de Deus, como Maria e Marta. Sofreu a demora de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você neste momento. Agora para o teu coração. Uma pergunta. Oi, é com você. E ao mesmo tempo pergunto para o meu coração, pergunto para o nosso. Quero fazer uma pergunta para você. Você crê em Jesus? Cuidado com o que você está respondendo. Preste bem atenção no que você está respondendo. Você crê realmente lá no fundo da tua alma? Você crê que Jesus, que esse nome tem poder na tua vida? Que esse nome tem poder naquilo que você está passando? Na sua situação, na sua dor ou nos seus projetos de vida? Nos teus sonhos, você crê nesse nome de Jesus? Responda com clareza. Você acredita que Ele é misericordioso? Preste bem atenção nisso. Você acredita que Deus é misericordioso e que a misericórdia dele se estende para aquilo que você está passando, para a sua vida e para aqueles que você ama? Você confia na palavra? Você confia nesta palavra? Você realmente tem fixado no teu coração que essa palavra é verdadeira, é viva na sua vida?
Não sou eu que pergunto, é o Senhor que está perguntando para nós nessa tarde. Você preste bem atenção no que estás respondendo. Você crê nisto? Você crê quando ele diz na palavra dele que ele te ama, que ele nos ama? Como diz Isaías 43, permuto reinos por ti, te chamo pelo nome, és meu, porque eu te amo. Confias verdadeiramente no Senhor? Preste atenção nesse recado de Deus para você, para nós. Filipenses, através de Paulo, o Espírito vem nos dar essa palavra nessa tarde. Se você respondeu tudo favorável, então lembre-se disso. Para aquele que é fiel e aquele que vai esperar no Senhor e sabe que ele não demora e ele capricha, ele diz para você agora: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Seja conhecido de todos os homens a vossa bondade. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada. Em toda essa circunstância, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante oração, súplica e louvor. Gratidão. A paz de Deus, que excede toda inteligência, haverá de guardar os vossos corações, vossos pensamentos em Cristo Jesus. Além disso, irmãos, tudo que é verdadeiro, guarda agora isso, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso, o que é louvável, eis o que deve ocupar os vossos pensamentos. O que aprendestes, recebestes, veja, de novo, o que aprendestes, recebestes e ouvistes, presta atenção nisso, e observastes em mim, praticai, e o Deus da paz estará convosco. Diga amém. Diga amém. Olha o que o Senhor vem falar para você nessa tarde. Rejubile o teu coração. Abacuque não sabia a hora, mas ele entendeu que o Senhor disse há um tempo fixado. Se eu demorar, não se preocupa. A minha promessa não falha. Está no livro de Abacuque. A minha promessa não falha. Abacuque adorou o Senhor. Abacuque se rendeu e disse: pode faltar tudo, Senhor. O vento pode soprar, mas estou contigo. Meu coração está contigo. Cuidado. Deus diz: se for fiel no pouco, será fiel no muito. Se não for fiel no pouco, não será fiel no muito. A palavra do Senhor é clara. Daí, eu quero que neste momento, pegue a cruz. Você volte o seu coração para esta verdade. O Senhor vem confirmar neste momento. O Senhor chama neste momento para atestar, selar e dizer para você que Ele não demora, Ele capricha. Não quer dar para você de qualquer jeito, porque um tempo afixado, tem um tempo fixado e Ele não falha com a sua promessa. Se de repente o vento soprar, lembre-se. Se de repente a situação apertar, lembre-se. Foi nesse momento que Deus trabalhou na vida de José, de Jó, de Abraão, entre tantos outros. É na hora da prova que o Senhor nos olha. É o favo de mel. Conhece a música? Conhece a música do favo de mel? O Senhor, de repente, nesta hora, neste momento, chama você, chama a mim e chama a nós. Eu quero me derramar diante do Senhor por ti, pela promessa dele na sua, na minha e na nossa vida nesta tarde.
Renda o seu coração para o Senhor agora. E eu pego o Salmo 33 para orar com você. Aqui. Davi era tão pequeno. Deus fez dele tão grande. Davi foi zombado. Mas foi a Davi que derrotou o gigante filisteu. O Senhor disse que a tua fé derrota e quebra as pedras. Nesta tarde. Jesus, quero com este salmo, Senhor, de Davi, ação de graças pela libertação recebida. Jesus, que todas as correntes sejam quebradas nesse momento, nesta hora, nesta tarde. Bendirei continuamente ao Senhor, o seu louvor não deixará os meus lábios. Agradecer ao Senhor nesta hora. Glorie-se a minha alma no Senhor. Ouçam os humildes e se alegrem. Glorifiquem comigo o Senhor, junto exaltemos o seu nome. Procurei o Senhor e ele atendeu. Agora eu quero que você vai respondendo comigo. Livrou-me de todos os temores. Livrou de todos os temores. Olhai para ele a fim de que vos alegrardes. Olhai para ele a fim de que vos alegrardes. E não cobrir de vergonha o vosso rosto. E não cobrir de vergonha o vosso rosto. Vede este miserável, clamou o Senhor e ele o ouviu. Vede esse miserável, clamou o Senhor e ele o ouviu. E de todas as angústias o livrou. E de todas as angústias o livrou. O anjo do Senhor acampa em redor do que os teme e os salva. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o teme e os salva. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz os que refugia junto dele. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz aquele que junto dele refugia. Reverenciai o Senhor, vós seus fiéis. Reverenciai o Senhor, vós seus fiéis. Porque nada falta àqueles que o temem. Porque nada falta àqueles que os temem. Os poderosos empobrecem e passam fome. Os poderosos empobrecem e passam fome. Mas os que buscam no Senhor, nada lhe falta. Mas os que buscam no Senhor, nada lhe falta. Vinde, meus filhos, ouve-me. Vinde, meus filhos, ouve-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Qual é o homem que ama a vida e deseja longos dias? Qual é o homem que ama a vida e deseja longos dias? Para gozar de felicidade. Para gozar de felicidade. Guarda a tua língua do mal. Guarda a tua língua do mal. Seus lábios de palavras enganosas. Seus lábios de palavras enganosas. Aparte-se do mal e faz o bem. Aparte-se do mal e faça o bem. Busca a paz e vai ao seu encalço. Busca a paz e vai ao seu encalço. Os olhos do Senhor estão voltados para os justos. Os olhos do Senhor estão voltados para os justos. Seus ouvidos atentos aos seus clamores. Seus ouvidos atentos aos seus clamores. O Senhor volta a sua face irritada contra os que fazem o mal. O Senhor volta a sua face irritada contra os que fazem o mal. Para apagar da terra a lembrança deles. Para apagar da terra a lembrança deles. Apenas clamaram o justo. Apenas clamaram o justo. O Senhor os atendeu. O Senhor os atendeu. Livrou de todas as suas angústias. Livrou de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos contritos de coração. O Senhor está perto dos contritos de coração. E salva os que têm o espírito abatido. E salva os que têm o espírito abatido. São numerosas as tribulações dos justos. São numerosas as tribulações dos justos. Mas de todas livra o Senhor. Mas de todas livra o Senhor. Ele protege cada um dos seus ossos. Ele protege cada um dos seus ossos. Nem um só deles será quebrado. Nem um só deles será quebrado. A malícia do ímpio leva à morte. A malícia do ímpio leva à morte. E os que odeiam o justo serão castigados. E os que odeiam o justo serão castigados. O Senhor livra a alma dos seus servos. O Senhor livra a alma dos seus servos. Não será punido quem a ele se acolhe. Não será punido quem a ele se acolhe.
Quero que neste momento aí onde você está, por um minuto, agradeça ao Senhor pela palavra que germinará na tua vida nesta tarde, que Ele não demora, Ele capricha, Ele não dá de qualquer jeito. Agradeça ao Senhor por isso agora. Agradeça. Obrigado, Jesus. Muito obrigado por essa palavra poderosa, Senhor, que vem acalmar o nosso coração. Tu és um Deus grande, bendito, e é favorável, Senhor, ao coração dos que temem o teu nome. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Estende sua mão para o vídeo, você onde você está, e aqueles que serão compartilhado essa live. Estendei conosco e orai conosco neste momento a oração condimento do poder. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Pela intercessão de Santa Catarina, São Paulo e São Pedro, da Virgem Imaculada, de São Miguel, São Gabriel e São Rafael, que as bênçãos do Senhor e a confirmação do seu poder, da sua glória na nossa vida, venha desde agora e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não esqueça, o Senhor não demora, Ele capricha. Um beijo no teu coração, na tua vida e no teu espírito, e até a próxima.